jejum, propósito e sacrifício. Essas três palavras aparecem muito na Bíblia e, vamos ser sinceros, às vezes a gente confunde tudo. Tem gente que acha que é uma troca com Deus, outros veem como um ritual mágico. Hoje nós vamos organizar isso de uma forma bíblica, clara e muito prática, sem misticismo e sem promessas que não existem. Primeiro, o que é o jejum, segundo a Bíblia? O jejum bíblico é uma decisão voluntária de abrir mão de algo que é legítimo, geralmente comida, por um tempo determinado. E por quê? Para buscar a Deus de uma forma mais profunda, em Joel capítulo 2, verso 12, a palavra diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Perceba que o jejum não é dieta para perder peso, não é uma moeda de troca. E muito menos uma barganha com Deus do tipo: Senhor, eu fico sem comer e o Senhor me dá o que eu quero. Não, o jejum é a expressão de algo que está acontecendo por dentro. Um coração humilde, dependente e reverente diante do Criador. É você dizendo com seu corpo o que seu espírito já sente. E como o jejum era praticado nos tempos bíblicos, a gente vê vários tipos, sempre ligados a momentos espirituais muito importantes. Havia o jejum parcial, como o de Daniel, que deixou de comer certas comidas, mas não todas. Tinha o jejum total, sem comida, mas com água, como o que a rainha Esther fez com todo o seu povo. E também o jejum absoluto, que é bem raro, sem comida e sem água por um curto período, como Moisés no monte. E o que era comum em todos eles, o foco nunca foi o corpo, mas o coração. Sempre era sobre alinhar o coração com Deus. Agora, uma pergunta fundamental: qual é o efeito do jejum? Muita gente pensa que o jejum serve para mudar a mente de Deus, mas a verdade bíblica é que o jejum não muda Deus. O jejum muda quem jejua. É uma ferramenta para nos transformar. Primeiro, ele aumenta a nossa sensibilidade espiritual. Você começa a ouvir a voz de Deus com mais clareza. Segundo, ele quebra o nosso orgulho e a nossa autossuficiência. Quando a barriga ronca, você lembra que não é autossuficiente, que depende de Deus para tudo. E terceiro, ele alinha a nossa vontade com a vontade de Deus. O salmista disse no Salmo 35: humilhei a minha alma com o jejum. Mentalmente, o jejum traz clareza para tomar decisões e fortalece o seu autocontrole. Você descobre o que realmente governa o seu coração. Se você não aguenta ficar algumas horas sem comer, talvez não seja a fome que te controla, mas a ansiedade. E na prática espiritual, o jejum te prepara para batalhas, te dá discernimento e direcionamento. Jesus disse que certas castas de demônios só saem com oração e jejum. Não é que o jejum seja uma super arma, mas ele te fortalece para usar as armas que Deus já te deu. Beleza, entendemos o jejum. Mas e o propósito? O que é isso? Propósito é a intenção espiritual que move a sua ação diante de Deus. É o porquê você está jejuando. Jejum sem propósito vira só um ritual vazio, é passar fome à toa. E um propósito sem entrega vira só discurso. Lemos em Daniel, capítulo 1, que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Veja, primeiro veio a decisão no coração, a intenção, o propósito, e depois veio a ação. O propósito da direção, dá sentido e foco espiritual ao seu jejum. Então, qual é a grande diferença entre jejum, propósito e sacrifício? Vamos simplificar. Jejum é o ato espiritual de se abster de algo para buscar a Deus. O foco é a humilhação e a busca. Propósito é a intenção do seu coração, o motivo. O foco é a direção espiritual. E o sacrifício é a entrega voluntária de algo valioso por amor e obediência. O foco é a renúncia. O Salmo 51 diz que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Veja bem, o jejum pode ser um tipo de sacrifício, pois você está renunciando ao alimento. Mas nem todo sacrifício é jejum. Viver uma vida de santidade, perdoar quem te feriu, servir na sua igreja, tudo isso são sacrifícios de entrega a Deus. E como essas três coisas se relacionam? Elas estão totalmente conectadas. E a ordem saudável é essa. Anote aí. Primeiro,
nasce um propósito no seu coração, uma necessidade, um desejo de buscar a Deus por algo específico. Segundo, você usa o jejum como a expressão externa desse propósito, como uma ferramenta para se humilhar e se conectar. E terceiro, o sacrifício se torna a consequência natural da sua obediência. Você não apenas jejua, mas começa a entregar outras áreas da sua vida a Deus, quando essa ordem é respeitada. Não tem barganha, não tem manipulação e não tem frustração espiritual. Você está agindo pela motivação correta. E a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agora, a pergunta de R$1 milhão: jejuar garante que vou receber bênçãos e progredir na vida? Aqui está um ponto que precisamos entender de uma vez por todas. Jejum não obriga Deus a fazer nada. Jejum não compra bênçãos. O favor de Deus não está à venda. O que o jejum faz é alinhar o seu coração ao coração de Deus. Ele te prepara para receber e, mais importante, para sustentar o progresso que Deus tem para você. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O foco do jejum é buscar o dono do reino, não as coisas do reino. Muitas vezes, o maior milagre que acontece durante um jejum não é aquilo que você recebe lá no final, mas a pessoa em quem você se torna durante o processo é a sua transformação. Então, para a gente fechar com um resumo direto: jejum é busca, não é troca. Propósito é direção, não é pressão sobre Deus. Sacrifício é uma resposta de amor, não uma moeda espiritual. E o mais importante, Deus não honra rituais vazios. Ele honra corações que estão sinceramente alinhados com o dele. Espero que isso tenha trazido clareza para você. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que também precisa entender melhor esse assunto. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Que Deus te abençoe com graça e paz.